Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre o menu fluxo de trabalho, a configuração dele. Mais especificamente vamos falar de tarefa de fluxo e a criação do seu fluxo de fato, utilizando essas tarefas que nós vamos estar criando. Então para isso, pessoal, a gente vai vir aqui no mais opções, fluxo de trabalho, nós vamos criar tarefas e criar um fluxo depois usando as tarefas que nós criamos. Tá? Então o primeiro passo aqui, pessoal, é criar as tarefas, O que é tarefa, Ela é usada dentro de um fluxo, onde a gente define como a empresa deve trabalhar junto com seus colaboradores. São as etapas, Assim que eu começo um atendimento, qual que é a etapa que eu tenho que estar fazendo? Quando eu tiro um pedido, qual que é a primeira etapa, a segunda, a terceira, Quem executa, prazo e tudo mais. Primeiro passo, pessoal, a gente vai criar uma tarefa. Apertando aqui no mais, ele abre a tela de criação de uma tarefa. Essa tarefa, pessoal, ela vai ficar disponível para a gente estar utilizando em 1, 2, 3, quantos fluxos eu quiser, Então, toda tarefa que a gente cria, ela fica nesse menu. E depois a gente cria o fluxo e vai filtrando quais tarefas vão pertencer àquele fluxo específico, tá? Mas a criação ela é sempre global. É importante levantar aqui, pessoal, que o fluxo de trabalho ele é sempre global, independente da unidade de negócio, Então, se a gente tiver mais de uma, o que a gente criar aqui vai aparecer para todas, tá? Não tem essa distinção. E aí a gente consegue depois utilizar só o fluxo de trabalho que a gente pode restringir. Essa empresa utiliza esse fluxo, essa outra unidade de negócio utiliza só aquele outro, eu libero para as duas estarem utilizando e assim por diante. Primeiro passo é a gente criar a tarefa de fluxo, pessoal. A gente dá um nome a ela. Então, por exemplo, eu quero fazer uma primeira tarefa ali, eu quero chamar ela de contato inicial. Esse nome é sempre livre, Você determina. Esse código, pessoal, ele é importante, é onde o sistema vai registrar essa informação no banco de dados, Depois a gente vai poder referenciar ela também por esse código. Qual que é a regra aqui, pessoal? O código, ele não tem muita regra, a gente sempre dá a sugestão de não colocar caractere especial, evitar colocar espaço, Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar tudo junto, colocando só uma separação por letra maiúscula e minúscula aqui, por exemplo. Poderia ser todo em caixa alta, enfim. A única coisa que a gente sugere é não ter espaço e caracteres especiais, acentuação e assim por diante, tá? No código. A descrição, o nome que vai aparecer para o usuário lá no sistema é 100% livre, tá? Instrução, pessoal. O que é a instrução? É para que o usuário, o colaborador que estiver criando um atendimento, por exemplo, ou um pedido, ou o que seja, ele vai visualizar para ele entender o que é essa tarefa contato inicial. Então eu posso vir aqui e falar o seguinte, é uma etapa onde levantamos os dados iniciais, por exemplo. Então é o primeiro contato ali, eu quero fazer um levantamento de informações, é uma formalidade da empresa, enfim, é a primeira etapa que a gente faz ali quando começa um atendimento, por exemplo. Quem executa, pessoal? O sistema, ele determina os papéis aqui conforme os cargos, Então, para a gente poder configurar aqui quem executa, quem agenda, quem conclui, não é um colaborador específico, uma pessoa em si, mas um papel de usuário, um cargo, Então, aqui no sistema, nós sabemos que nós temos aqui no menu mais opções, usuário, papéis de colaboradores. Aqui, pessoal, a gente cadastra os papéis, então eu posso vir aqui e falar que eu tenho o meu vendedor, eu posso criar o papel aqui projetista, posso cadastrar aqui o papel aqui, por exemplo, gerente comercial e assim por diante. Então eu vou criando aqui esses papéis aqui e é esses papéis que eu vou estar colocando aqui no meu usuário. Uma vez que a gente começou, pessoal, eu preciso dar um F5 aqui para ele atualizar, como a gente acabou de cadastrar. Então, cadastrei e não está aparecendo, atualiza a tela que aí sim ele vai mostrar aqui para a gente quais papéis tem, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer aqui o contato inicial, o código, A instrução, não é obrigatória a instrução, Só os campos com asterisco que são obrigatórios. E aí, quem executa esse contato inicial? Não vou falar aqui que é o meu vendedor, é ele que faz. Se houvesse mais cargos que possam estar fazendo, pessoal, então, por exemplo, o vendedor pode fazer isso, ou o gerente pode fazer isso. Então, todo mundo que pode estar executando, eu vou colocando aqui.
Tá? Se a pessoa desempenhar um cargo e o cargo dela não estiver aqui, ela não vai ter autonomia de começar a falar que está executando essa tarefa. Ela não vai conseguir, tá bom? Quem agenda, pessoal? Eu posso colocar aqui quais são os cargos que podem estar agendando essa tarefa. E a gente vai poder configurar ali como que a gente agenda isso. Então eu vou colocar aqui que tanto o vendedor como o gerente pode estar agendando. Quem pode concluir? Então, quem pode estar falando que terminou de fazer esse levantamento, esse contato inicial? Vou colocar aqui quem pode estar fazendo, né? Posso incluir aqui o administrador também, que ele tem autonomia, né, em fazer essas tarefas. E quem pode cancelar? Aí, pessoal, por exemplo, a tarefa ela pode ser iniciada, ela pode ser agendada, ela pode ser concluída. E o usuário também pode falar que cancelou. Quando você cancela uma tarefa, quer dizer que não teve necessidade, você pulou ela, você não fez. E aí automaticamente ele não vai andar no Kanban, né? Que depois a gente vai estar vendo como funciona. Eu posso colocar que quem pode cancelar uma tarefa, que eu quero que o meu vendedor faça isso. Então eu vou colocar que só o gerente e o administrador que pode cancelar. O vendedor não tem autonomia, ele precisa concluir, ele precisa executar essa tarefa. É uma maneira de configuração, né, pessoal? E aí, por último, nós temos aqui o checklist. Aqui, pessoal, permite múltiplos agendamentos. Qual que é o objetivo desse campo? Uma tarefa, ela pode ser agendada, se você apertar aqui que permite, ela vai poder ser agendada mais de uma vez, sem que precise cancelar o anterior. Então, por exemplo, se eu agendei ela para hoje às 15 horas, por algum motivo eu não concluí, se eu tenho que ir lá cancelar o agendamento e criar um novo. Aí ele vai conseguir. Agora, se eu falar que permite múltiplos, eu não vou precisar ficar cancelando, eu vou registrando que eu agendei, precisei reagendar, e aí ele vai permitir eu fazer múltiplos agendamentos. Tá? O que é checklist? Checklist, pessoal, são subtarefas. Então, por exemplo, eu quero que o meu vendedor, que vai ser o responsável principal por essa tarefa aqui, eu quero que ele confirme que anexou um arquivo. Eu quero que ele confirme que pegou tal informação. Porque eu quero que ele confirme isso para poder permitir ele concluir essa etapa, essa tarefa. O checklist atende essa necessidade, pessoal, tá? Então, como que vai funcionar? A gente vai vir aqui no checklist, vai dar um nome para ele. Então, eu vou poder vir aqui, colocar, por exemplo... E basta, pessoal, a gente colocar um nome, então, para esse checklist, né? Por exemplo, eu quero que ele confirme que ele anexou uma planta baixa, um arquivo de medição, alguma coisa do tipo, né? Eu quero que ele confirme que ele tem essa informação. Então, por padrão, para concluir essa tarefa, eu preciso colocar aqui algum tipo de informação em anexo ou até um formulário de tarefa que a gente vai estar vendo daqui a pouco. Eu posso vir aqui e falar anexar arquivo da planta baixa. Então eu vou poder vir aqui e colocar essa informação, eu vou poder criar esse checklist. Posso falar que eu quero criar aqui um checklist, por exemplo, quero que ele confirme que levantou tal informação, que ele pegou tal informação com o cliente e assim por diante. Essa dinâmica a gente cria esses checklists, tá? Então eu vou criar um aqui para a gente ter de exemplo, que eu vou colocar aqui anexar arquivo planta baixa. Quando a gente faz isso, pessoal, a gente dá um Enter, aí ele registra, tá? E se não der um Enter, ele não salva essa informação. E aí tem essa informação aqui, ó, verificar se o checklist foi feito antes de completar. Então o checklist ele pode existir só para auxiliar, só que você não obriga o vendedor a concluir o checklist para concluir a tarefa, ou não, eu quero criar o checklist, eu quero verificar se ele foi feito antes de concluir a tarefa matriz. Eu vou poder vir aqui em atualizar. Eu posso criar mais checklists, tá, pessoal? Não é limitado em um, não. Feito isso, pessoal, quando a gente salva uma tarefa, essas são as informações mínimas, né? Lembrando que o checklist ele é facultativo, e aí são as informações mínimas para a gente estar iniciando. Apertando aqui nos 3 pontinhos, eu tenho uma opção de editar formulário. O que seria formulário de uma tarefa? Todo usuário, pessoal, dentro de uma tarefa pode existir esse formulário e esse formulário pode auxiliar ele, ter campos, perguntas. Esse formulário a gente mesmo programa ele aqui em HTML. Nós temos alguns exemplos, tá, pessoal? Vocês podem estar solicitando para a nossa equipe de suporte para mandar códigos, exemplos para vocês, porque uma vez com um exemplo é muito mais fácil você fazer a edição dele, tá? Eu tenho aqui, acabei de colar um código exemplo aqui,
eu tenho a ferramenta de pré-visualizar, e aí eu consigo criar um formulário, pessoal. Por exemplo, eu quero que ele adicione a informação de Instagram do cliente, indicação, complemento, ambientes que ele deseja orçar. Então o sistema permite a gente criar esse formulário com campos de item que eu digito os dados e ele salva, com um campo onde eu consigo colocar um range de opções. Aí eu posso colocar range de opções deixando múltiplo a seleção, né? Eu tenho aqui várias informações, né? Por exemplo, consigo configurar se ele responder, se o cliente, né, ele informou quanto deseja investir, se por sim, ele abre um campo de valor, se ele por não, ele não precisa. Um campo aqui de levantamento de importância para o cliente, né, para tomada de decisão, se é a qualidade, a garantia, aí eu posso criar ranges de opções aqui. Um campo de observação, eu consigo tornar esses campos obrigatórios ou não, né? Enfim, tem várias opções, a gente altera ele aqui, né? Cria-se esse código aqui, salva, e aí ele faz parte do nosso formulário. Uma vez que existe formulário na tarefa, pessoal, ele habilita esse campo aqui, ó. Verificar se o formulário foi preenchido antes de concluir. Essa informação aqui é importante quando tem formulário. Porque eu posso vir aqui, ó, ele adiciona essa opção para nós. Então, se eu criei um formulário, e esse formulário eu quero só auxiliar o meu vendedor, a minha equipe, então eu deixo ele não obrigatório. Agora, se eu quero que forçar o meu usuário a preencher esses campos que eu coloquei ali, os campos obrigatórios, né, que dentro dele pode ter vários e só alguns serem obrigatórios. Eu quero obrigar ele a preencher pelo menos os campos obrigatórios do meu formulário, aí eu habilito aqui. Uma vez esse sim, aí o sistema não deixa o nosso usuário concluir a tarefa sem passar por esse preenchimento desse formulário, tá? Feito isso, pessoal, a gente criou, então, configurou nossas tarefas, essa tarefa, né? E aqui a gente vai poder vir agora e criar mais tarefas, né? Então tem aqui contato inicial, e eu posso vir aqui criar uma, por exemplo, projeto inicial, então é onde o pessoal vai fazer o projeto inicial de fato. Então eu vou poder vir aqui, criar, posso pôr instrução ou não, né? Criar o projeto inicial. Então significa, essa tarefa é a criação desse projeto. Quem executa? Vamos supor que é o meu vendedor ou o meu projetista que pode estar fazendo essa tarefa. Aí eu vou colocar aqui também que o meu gerente e o meu administrador também pode estar executando uma necessidade. Então todo mundo que eu quero que tenha autonomia, o gerente, o dono, tem que estar o papel dele aqui. A gente vai poder vir aqui, colocar essas informações. E quem pode cancelar essa tarefa? Só o administrador e o gerente. O projetista e o vendedor não podem cancelar essa tarefa. Eles precisam concluir mesmo, fazer, justificar ela. Vou permitir. E aqui eu vou pedir para eles anexarem. Então aqui, anexar o arquivo do projeto. Então meu vendedor lá fez um projeto, ou ele levantou informações, eu quero que ele anexe aqui esse arquivo do projeto para ter um backup aqui no sistema, por exemplo. E aí eu vou criar. Tá? Uma vez que a gente criou, pessoal, lembrando que o checklist, ó, eu sempre gosto de mostrar isso para evitar problemas, né? Ele não salvou. Por quê? A gente precisa vir aqui. Quando cria-se um checklist, né? Então eu vou vir aqui e colocar anexar arquivo do projeto. E eu preciso dar um enter, que aí ele vai vir aqui, vai habilitar a pergunta para nós. E aí sim, pessoal, quando eu atualizar aqui, eu enxergar aqui, aí sim ele registrou o nosso checklist, né? Feito isso, pessoal, eu estou aqui com o meu projeto inicial, né? Poderia criar um formulário para essa tarefa, como eu comentei, fica livre, né? Esse aqui eu já não vou colocar, eu dei o exemplo na tarefa anterior. E agora nós temos duas tarefas, pessoal. Então vamos supor que eu quero criar um fluxo de trabalho com essas duas tarefas. Inicialmente o contato inicial e depois com o projeto inicial. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um fluxo, então. Então tem as tarefas, eu vou criar um fluxo usando elas agora. Esse fluxo, pessoal, a gente abre esse menu, clica aqui em fluxo de trabalho, ele vai listar se existe algum, aqui não existe nenhum ainda, a gente vai criar o primeiro aqui, apertando no mais. Vamos dar um nome para esse fluxo, né? Então eu vou chamar ele aqui de fluxo de atendimento. Então é um fluxo que eu quero usar quando o meu vendedor criar um atendimento. Quando ele usa, é aqui que a gente informa. Esse fluxo ele é utilizado num atendimento, quando se cria-se um orçamento, quando cria um pedido de venda, linha de grade, né, que é um assunto lá da revisão, ele cria na produção, então quando está lá no menu produção, ou ele cria-se quando está no menu entrega, ou ele cria aqui para assistência técnica. Então a gente vai dizer o contexto dele, onde ele é utilizado. O nosso aqui no caso é atendimento, né, o nosso exemplo. Posso dar uma instrução para a pessoa que entrar no Kanban e entender o que é esse
fluxo, o que é essa etapa, né? Dentro do meu Kanban. E se é público ou restrito, pessoal, o que significa isso? Se um Kanban, um fluxo, melhor dizendo, ele é público, qualquer unidade de negócio aqui vai poder estar usando esse fluxo. Se eu quero restringir, ele é um fluxo específico para a unidade 1 que eu cadastrei aqui. Só essa empresa vai poder usar esse fluxo, a outra não, tem um fluxo dela. Aí você põe restrito e aí você restringe qual unidade de negócio pode estar usando. Tá? Então tem como você personalizar, e aí, por exemplo, minha equipe da unidade 1 não vai enxergar esse fluxo, porque eu quero só a 2. Aí eu vou criar um outro fluxo específico para essa outra unidade. E assim por diante. A gente vai vir aqui e vai apertar em criar. Aí ele criou para a gente aqui, pessoal, esse fluxo chamado atendimento, que é o contexto dele, atendimento. Aqui, pessoal, a gente adiciona tarefas a ele. As tarefas, como eu comentei, vão aparecer todas que a gente criou até o momento aqui, né? Eu vou selecionar as que eu quero, que eles pertençam a esse fluxo. Vou apertar em confirmar. E aqui, pessoal, a gente consegue ordenar. Qual vem primeiro? Então, no topo é a primeira tarefa que pertence ao fluxo. Então, eu quero que venha contato inicial. É só clicar, segurar com o mouse e arrastar. Ele vai fazer o contato inicial e depois o projeto inicial. Se fosse ao contrário, era só mudar aqui. Ele já configura, tá? Aqui no mais opções, pessoal, tem a opção de a gente alterar regras, que eu vou estar explicando. Duplicar, né? Eu quero que essa tarefa apareça 2 vezes aqui. E remover ela, que eu incluí sem querer. Aqui, pessoal, nos 3 opções, alterar regras, a gente define regras como prazo e alguma regra se ele permite não concluir, pular uma tarefa. Então, por exemplo, o prazo, pessoal. Quantos dias eu quero que essa tarefa seja executada? Eu quero que essa tarefa de contato inicial, eu quero que ela seja feita em 2 dias, no máximo até 2 dias, que sejam dias úteis, por exemplo, ou dias corridos, consecutivos. E quando ele começa a contar esse prazo? Eu quero que ele comece a contar na partir da criação do atendimento. Então, como o nosso fluxo ele vai ser usado no atendimento, eu quero que ele comece a contar, criou o atendimento, o responsável por ele tem 2 dias úteis para fazer essa tarefa. O que acontece quando estoura esse prazo e esse usuário não concluiu? Ele não bloqueia, né? Mas ele fica em vermelho ali no Kanban, indicando que a tarefa está atrasada. Aí o responsável, o gerente, consegue ir acompanhando pelo Kanban como que está a evolução dos pedidos, conforme os estágios, e aí ele consegue tomar a decisão, que tem uma coisa muito parada, e tomar ações para corrigir, né? Descobrir o porquê que está muito tempo parado, se foi erro do colaborador, se tem algum impeditivo e assim por diante. E além disso, pessoal, tem essas possibilidades aqui, ó, que são regras. Antes do agendamento da tarefa, verifica se eu consigo incluir um tipo de evento aqui. Se a tarefa anterior está agendada, se a tarefa anterior foi concluída. Como essa aqui é a primeira do fluxo, normalmente não tem esse tipo de regra, porque é a primeira, mas na segunda a gente vai colocar um exemplo legal aqui de regra, tá? Vamos atualizar, então eu configurei aqui as minhas regras para o contato inicial, e agora vamos para outra. Então a gente vai vir aqui, alterar regras. Essa daqui, pessoal, vamos supor que eu quero ter no máximo, eu quero em 5 dias fazer esse projeto, então se passar de 5 dias eu quero que me alerte, o sistema vai ficar em vermelho no Kanban. Quero que ele comece aqui a contar o prazo de 5 dias a partir, aí nós temos aqui, ó, da conclusão da tarefa anterior. Então, eu quero que ele comece a contar. A tarefa anterior é o contato inicial, ele concluiu, começa a correr o prazo para fazer o projeto inicial. E aqui, pessoal, tem um recurso legal. Ó. Antes de completar, então antes de eu falar para o usuário, ele poder avisar o sistema que concluiu o projeto, eu quero que ele faça uma verificação para mim, que o sistema verifique uma coisa. Verifica se a tarefa anterior foi concluída. Então, eu quero impedir que o meu colaborador conclua a tarefa de projeto inicial antes dele falar que concluiu o contato inicial. Então, ele não evita ele pular etapas. Ele falar que já fez o projeto sem ter terminado o contato inicial, né? Então, é legal esse recurso. Feito isso, a gente vem aqui em atualizar. Pronto, pessoal. A gente tem aqui agora um Kanban de atendimento. Criamos as regras, ajustamos a sequência, né? E agora vamos testar ele, né? A gente vai vir aqui no atendimento, tá? A gente consegue vir aqui no atendimento, criar um atendimento aqui, né? Lógico que na minha base aqui, por exemplo, eu vou poder vir aqui e colocar um atendimento chamado treinamento, só, né? Seria o nome do nosso atendimento aqui. Consigo vir aqui e colocar um dado de contato, né? Que o sistema sempre vai nos obrigar a um dado de contato. E aí eu vou poder vir aqui, ó, fluxo de atendimento, ele já carregou o nosso. Se houvessem outros fluxos,
eu permitir outros fluxos para usar no atendimento, o meu colaborador nesse momento seleciona qual que ele quer estar usando, tá? E quando a gente cria esse Kanban, pessoal, lógico que a minha base aqui, ela não tem unidade de negócio, é uma base de treinamentos. Ao criar, ele vai executar e vai aparecer essas tarefas para nós, tá bom?